Olá pessoal, meu nome é Caio Calado, eu tô aqui com a Duda Bona e quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do Há 18 Meses. Se você tem interesse em tecnologias emergentes, inovações e curte temas como a transformação digital, inteligência artificial e vários outros temas semelhantes, esse podcast é para você. Nessa temporada, nosso foco será totalmente voltado para o poder e o impacto dos dados. E por isso, a gente vai convidar uma galera massa, profissionais, especialistas, pessoas que estão colocando mão na prática nessa área, no mercado, aqui no Brasil e fora também, né? Vamos ver aí qual vai ser as novidades que a gente vai compartilhar. Bom, isso mesmo, Caio. Muito prazer, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Duda Bona. A gente está muito animado com essa segunda temporada do Há 18 Meses, focada em dados. Então, a gente vai explorar muito o papel dos dados e como eles estão moldando e impactando o nosso futuro e também o presente, né? E o passado, como que eles já impactaram. Então, a gente vai fazer essas reflexões aí. Inclusive, pessoal, hoje o tema ele vai um pouquinho além dos dados, porque a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, redes sociais e o papel feminino. Isso tudo ali debaixo do guarda-chuva dos dados, né? E aí eu quero saber, né, como é que isso tudo vai se conectar na prática, Duda? Como é que vai ser a dinâmica hoje? Vou te contar, Caio, para ajudar a gente trouxe uma pessoa super interessante, super especial, que é a Laura Damasceno. Ela vai conversar com a gente. E a Laura, ela é uma cientista de dados hoje na Bayer e é mestranda em ciência da computação na Universidade Federal do ABC. Ela explora o mundo das redes sociais através da IA. A tese dela é muito interessante. Eu estava lendo um pouquinho do artigo que ela publicou recentemente. Fiquei super interessada. Ela cofundou também o AI Girls, que é uma comunidade de IA feita por mulheres, para mulheres. E além disso, ela também é host do podcast. Ela tem um podcast dela, é o Data Bytecast, para quem não viu. Vai lá, escuta, a gente vai deixar linkado aqui também nos comentários. Ela fala muito sobre dados. E a gente está, então, em excelente companhia, Caio. Muito bem-vinda, viu, Laura? Obrigada, gente. Muito obrigada pelo espaço. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho mais, né, do que eu estudo e também um pouquinho mais sobre a área de dados. Então, estou muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite. A gente que agradece. Para começar, Laura, vamos começar a esclarecer para quem está ouvindo a gente o que é ciência de dados. Qual que é o papel dessa disciplina hoje no cenário? A gente tem ouvido falar tanto em ciência de dados, né? O que é isso? Boa. Acho que antes da gente entrar no contexto do que seria a ciência de dados, é bom a gente reforçar alguns conceitos, em especial o que é dados, né? Afinal, o que seriam dados? E eu gosto muito de falar isso, né, nas minhas palestras e em lugares que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa área, que dados são registros armazenados pelas empresas, então esses registros eles podem conter qualquer tipo de formato. Então ele pode ser uma imagem, pode ser uma planilha Excel que as empresas armazenam, pode ser, não sei, a quantidade de curtidas que você fez em um dia. Então, dados são esses registros que são armazenados em algum lugar, que a gente chama de banco de dados, né? E aí tem uma curiosidade que eu estava vendo agora, antes da gente vir para o podcast. O Valor Econômico lançou esse ano uma das 10 marcas mais valiosas do mundo. E se a gente for olhar, uma das marcas mais valiosas é a Amazon, a Google, a Microsoft. Então, o que essas empresas têm em comum? São empresas que trabalham com dados. Então, se vocês forem ver, os dados eles são como se fosse um novo petróleo, porque eles ajudam muito as empresas a tomarem decisões e a conseguirem extrair, né, o melhor, né, que tem dentro da plataforma, dentro do sistema que eles têm, e até mesmo duplicar a quantidade de ganho que eles têm. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, nós estamos num site, e aí, com base no comportamento de compra que você teve, com base nas últimas compras que você realizou, ele já consegue direcionar qual que seria o melhor produto para apresentar para você na carinha do site, a probabilidade de você clicar naquele produto. Então, para nós, consumidores, torna tudo muito, meio que tudo muito... Eu até esqueci a palavra, mas a gente fica muito tentado a comprar aquilo, porque aquilo foi construído para a gente. Então, os produtos se tornam muito mais personalizados e para as empresas isso é muito benéfico, porque elas conseguem ter esse retorno, né? Então, produtos mais personalizados para uma pessoa torna aquilo muito mais valioso, né, para as empresas. Então, o que é o cientista de dados, né? Se a gente for olhar para ver, se a gente só olhasse o dado cru, o dado bruto por si só, então, por exemplo, a Laura ontem comprou um livro sobre estatística, mas antes de ontem ela comprou um livro, sei lá, sobre ciência de dados.
Se você olhar só para isso, parece que não tem valor. Mas você precisa de um profissional que liga esses pontinhos. Poxa, a Laura, nos últimos meses, ela andou comprando muita coisa de ciência de dados, né? Muitos livros de ciência de dados, ou então muitos livros sobre estatística. Que tal, assim que ela entrar no nosso site, a gente já ir mostrando umas promoções de livros sobre estatística, ou então tentar correlacionar com outras pessoas que compraram o mesmo livro de estatística, tentar trazer isso para ela. Então, o cientista de dados é esse profissional, que ele vai tentar utilizar, né, as habilidades em tecnologia e em ciência de dados, né, em ciências sociais, para tentar encontrar esse tipo de tendência a partir desses dados. Então, eles usam esses dados para conseguir soluções ou até mesmo tentar resolver um desafio de negócio que a empresa tem, né? Então, esse é um dos pontos aqui que eu acho que é importante a gente reforçar nessa pergunta. Eu queria complementar aqui a pergunta da Duda, se dados é uma coisa só para empresa de tecnologia. Você comentou da Apple, Amazon, etc. Como é que você apresenta ciência de dados para outras empresas? Hoje você trabalha numa empresa que, de certa forma, não é uma empresa tech, né? Mas eu imagino que está passando por um processo de transformação digital. Uhum. Sim, eu dei exemplo das empresas mais valiosas do mundo, porque elas têm dados sobre a gente, né? A Microsoft tem bastante dados sobre a gente, a Google tem muitas informações sobre a gente. E todas as informações são os dados. Mas tem outras empresas também que têm esse tipo de dados e às vezes não têm consciência de que isso é um dado, né? Então, por exemplo, a gente tem todos os currículos de todas as pessoas que se aplicaram em uma vaga. Isso é um conjunto de dados. Você tem um conjunto de dados que são o currículo das pessoas. Ou até mesmo, né, na empresa que eu trabalho atualmente, as pessoas mexem muito com Excel e não usam muito o banco de dados. Ai, o engenheiro de dados morre quando eu falo isso. Mas as planilhas de Excel também são um exemplo de dados, né? O conteúdo ali dentro é um exemplo de dados. Então, às vezes as pessoas não têm conhecimento de que dados ele vai muito além do que as big techs, né? Muitas empresas armazenam, têm o seu próprio dado de faturamento, né? Informações de transações, conjunto, né? De uma pastinha que você cria ali com vários currículos de pessoas. Isso também é um conjunto de dados, né? Não está bem estruturado, mas é um conjunto de dados também. Então, as empresas, independente do seu porte, elas conseguem aplicar a ciência de dados para melhorar os seus negócios e tomar melhores decisões. Com certeza. Eu estava pensando, né, quando você falou do engenheiro de dados, que, enfim, a gente tem várias profissões, né, várias carreiras, vários caminhos para seguir no universo do dado. Então, a gente tem o cientista de dados, a gente tem o engenheiro de dados, a gente tem o analista de dados, a gente deve ter outras coisas que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas qual que é a diferença do cientista de dados? Onde que ele se difere desses outros profissionais, né? Todos os profissionais, eles têm muitas gamas de habilidades e algumas se interlaçam, outras não. Onde é que eles se diferenciam? Não, perfeito, Duda, você falou tudo. Porque tem, muitas vezes, as áreas, né, e as profissões e as carreiras dentro da ciência de dados, né, eu não gosto muito de chamar a área de dados de ciência de dados, né, tem gente que chama a ciência de dados como se fosse uma área bem grande com essas carreiras, né, essas profissões. Eu gosto muito de chamar de área de dados, né, porque você tem o cientista, você tem o engenheiro, você tem o analista, aí já tá surgindo outras carreiras, como o Product Manager, né, tem a galera do BI, né, os analistas, especialistas em BI. Então, existem novas carreiras que vão surgindo devido à necessidade e o amadurecimento dessa área no mercado de trabalho, né? Então, o importante é reforçar que o engenheiro de dados, ele é aquele cara, tá? Eu gosto muito de chamar eles como se fosse a fada do pipeline, né? Então ele traz esses dados já todo bonitinho, limpinho, né? Não 100% das vezes, né? Mas eles constroem todo aquele pipeline para extração, e aí extração desses dados, aonde estão esses dados, o dicionário. Então, sem o trabalho do engenheiro, o analista e o cientista vão tomar muito tempo para poder chegar nesse tipo de informação. Então, o engenheiro de dados é esse profissional que faz a extração, o mapeamento dos dados que a gente tem, e às vezes até mesmo essa questão de qualidade, né? Essa avaliação qualitativa em relação aos dados que são armazenados.
O analista e o cientista, eles são bem conectados, né? Até porque algumas atividades cotidianas, elas são quase as mesmas, né? Que são realizadas no dia a dia. Então, tanto o analista quanto o cientista, eles vão fazer esse processo de análise descritiva, né? Tentar entender o que os dados estão mostrando, o porquê que isso aconteceu, né? Que é essa análise diagnóstica. Agora, o Chan, né, que para mim, que é o que diferencia o analista do cientista, é que o cientista ele trabalha muito com essas modelagens preditivas. Então, tentar prever o futuro, tentar construir soluções de inteligência artificial, né, essas soluções mais inteligentes, por fim, para tentar resolver esse problema de negócio. O analista, às vezes ele não pega nessa parte de modelagem, não é muito do escopo dele, então ele fica muito mais focado nessa questão de análise, apresentações e tentar responder perguntas de negócio. Já o cientista, ele trabalha com esses grandes questionamentos, né, e tenta direcionar e construir soluções inteligentes, né, para que a área de negócio consiga predizer, né, ter essa parte preditiva. Em vez da empresa começar a ser reativa, a empresa começar a ser mais preditiva, né, tentar ir antes das coisas acontecerem. Então, essa, para mim, é uma das grandes diferenças. É um profissional muito cobiçado, né, assim, de conseguir trazer para a empresa, conseguir antecipar para a empresa coisas que podem acontecer e que vão ter um impacto muito grande, né, se ela se antecipar, ela consegue mitigar. Não, e até entrando num ponto que eu até estava refletindo, eu vi um post de muito tempo atrás no LinkedIn, que era a questão de você entrar numa crise do sentido de, será que eu sou um cientista de dados mesmo? Porque nem sempre o problema de negócio que você vai querer resolver, ele envolve essa questão de criação de sistemas inteligentes. Então, quando eu mudei de empresa, eu trabalhei antes numa multinacional, mudei, né, para essa empresa atualmente que eu estou trabalhando, que é a Bayer. E aí, eu tive uma mudança de escopo de atividade, de trabalho muito grande. E aí, eu entrei numa crise, né, que eu queria até tratar isso no episódio do meu podcast, no sentido de, cara, será que eu tô fazendo ciência de dados mesmo? Será que eu sou uma falsa cientista de dados? Não sei se a galera que tá ouvindo a gente é cientista e já passou por esse tipo de sensação, mas uma moça, né, que eu vi esse post no LinkedIn, falou assim que a gente não deixa de ser menos cientista de dados por a gente não precisar modelar, não precisar criar modelos, né, de machine learning, modelos de inteligência artificial. Então, não é que 100% para você ser considerado um cientista, você precisa estar modelando, né? Então, isso torna um pouco mais sensível às divisões, né, entre os escopos, né, entre as diferentes profissões que a gente tem dentro da área de dados. E aí, por fim, ela comentou isso, que se você foi contratado para ser cientista de dados e você está fazendo um trabalho de um analista, você não é menos cientista do que uma pessoa que está fazendo, né, essa parte de criação de sistemas inteligentes. Então, só para confortar quem está aí ouvindo a gente, né, que está passando por esse tipo de situação, poxa, eu não me encaixei na diferença que a Laura comentou. Então, só para reforçar, tá? Que dependendo da maturidade da empresa, dependendo do contexto que você está inserido, isso pode mudar, tá? Mas isso não quer dizer que você é menos cientista que outra pessoa. E sempre tem a possibilidade, eu gosto sempre de instigar, de você, assim, claro, dentro de cada circunstância, né, dentro da situação que cada um vive, dentro da própria empresa onde trabalha, mas por que você não propõe um projeto, né, mesmo, que vai te ajudar a desenvolver mais essas outras habilidades que talvez hoje ninguém está vendo como necessária, mas com certeza se você olhar e procurar, você vai achar uma aplicação que seria super legal trabalhar, que todo mundo ia ver valor e que só não estão olhando para ela agora. Então, você pode ser a pessoa que vai, né, trazer. Perfeito. Entra essa parte de inovação também, né? O cientista de dados, ele também pode trabalhar com essa parte de inovação. E além do que a área de negócio está enxergando, você pode enxergar algo, né? A gente com essas habilidades analíticas que tem potencial para isso acontecer e que isso tem impacto. Só que a empresa não está vendo isso. Exatamente. Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho interessante que as áreas são diferentes, mas a insegurança é constante em qualquer profissional, né? Às vezes a gente chama isso do síndrome de impostor, né? Que é algo que todo mundo fala em várias outras áreas. Mas uma coisa que eu penso, eu fiz lá ciência da computação, uma parte do curso, e depois eu migrei para a área de design. Hoje eu não estou trabalhando com design, porém,
digamos assim, estou enraizado com coisas de design. E acaba que a gente, uma vez designer, acho que sempre designer. Você sempre vai ter um olhar, um aspecto, um pensamento, uma abordagem que lembra um pouco a sua profissão. Eu acho que é isso, não? Tipo, uma vez cientista, talvez sempre cientista de dados. Exato, exatamente. Eu acho que é muito isso. E assim, gente, que nem a Duda e o Caio comentaram, a gente não pode se limitar atualmente no que a empresa está pedindo. Vocês também podem ir além, né, para vocês irem aperfeiçoando suas skills. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito positiva, tá? Para você, querido ouvinte ou querida ouvinte que está ouvindo a gente, tá tudo bem. Aqui, indo um pouquinho além, agora a gente vai falar um pouco sobre justamente mercado, atuação, a área, né? Para quem está começando um pouco na área de ciência de dados ou quer se aventurar, né, na área, como é que foi a sua jornada e como é que as pessoas podem iniciar, né, o aprendizado ou a carreira delas na área de ciência de dados? Será que você podia contar um pouquinho para a gente? Ou até mesmo o que é que te atraiu para entrar nessa área? Sim, gente, eu adoro contar essa história, porque ela tem muito a ver, ai meu Deus, com o meu lado mais otaku, o meu lado mais nerd, tá? Então, a minha vontade de ser cientista de dados, ela começou por conta de Pokémons e por conta de algoritmos generativos. Não, generativos não, algoritmos genéticos, desculpa, eu confundi com outra área da inteligência artificial. Então, surgiu todo esse meu interesse, toda essa minha jornada, surgiu por conta desses dois pontos. Eu vou contar para vocês como isso aconteceu. Estava eu na faculdade, e aí o Caio aqui comentou que ele também fez um pouquinho de ciência da computação. A gente sabe que, infelizmente, muitas universidades, elas levam a parte de ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, muito focados para a parte dev. Então, você não consegue ter uma ampliação muito grande a vasta gama de oportunidades que você tem na área de tecnologia. E eu não me enxergava como dev, então eu tava com um grande problema. Eu estava, né, com síndrome da impostora, do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui, né? Nunca conheci linguagem de programação, não curti essa área de dev, o que eu posso ser? E aí chegou um professor meu, e aí entra a grande importância, né, dos professores da nossa formação. E ele virou e falou: Laura, eu queria muito fazer uma iniciação científica com você, e é sobre algoritmos genéticos. E aí, na minha cabeça, genética com algoritmo, eu fiquei, mano, eu vou criar Pokémon super poderosos, eu vou criar vida, meu Deus do céu, sabe? Pensei nisso. Não tem nada a ver, tá, gente? A área de algoritmos genéticos só otimiza mesmo a questão mais dos algoritmos, ela não tem nada a ver com você criar vida, tá? Então, não caio na mesma cilada. Mas eu achei muito interessante, porque esse meu erro me fez gostar da área de inteligência artificial. Então, eu fui atrás, tentando entender o que é isso, o que é algoritmo genético, meu Deus do céu, que área é essa? E aí eu descobri a inteligência artificial. E que antes, né, a gente tem muito contato com a inteligência artificial, muito em filmes, séries que a gente assiste, né? E muitas vezes a gente não atrela o nome àquilo que a gente assistiu na nossa infância, né? E assim que eu vi um nome e eu vi os exemplos, eu olhei e falei, gente, Batmóvel, sabe? Rose, do desenho The Jetsons, coisas da inteligência artificial que me impressionavam muito na infância e que eu tenho a oportunidade de atuar com isso. Então, esse meu brilho nos olhos me fez correr atrás das pessoas. Então, naquela época, eu trabalhava na IBM, eu era estagiária, e aí, na empresa, a gente tinha meio que uma rede social, um Facebook, que você procurava alguma palavra-chave e ele trazia todo mundo, né, que trabalhava com isso. E aí eu pesquisei lá inteligência artificial e aí mostrou um monte de pessoas. E uma dessas pessoas foi a Amanda Ferraboli. Ela foi a minha primeira mentora. E a Amanda, ela era cientista de dados naquela época. E lá na IBM. E aí ela chegou para mim, eu marquei cafezinho com ela, né? Eu bem assim, sem vergonha na cara, falei assim, olha, escuta, eu quero muito saber mais sobre como você trabalha, o que você faz e aonde que a inteligência artificial tá. A gente marcou cafezinho, fui falando para ela os meus interesses e a minha vontade de trabalhar com IA. Eu não vou lembrar a data exata, acho que foi mais ou menos em 2018 para 2019 esse processo, foi em 2018 para 2019.
que a gente começou a conversar. E aí ela falou, Laura, né, naquela época, gente, e eu gosto muito de reforçar isso, é até uma opinião um pouco polêmica, que é, inteligência artificial não é uma carreira. Inteligência artificial é uma área da tecnologia. E você tem carreiras que trabalham com ferramentas, com técnicas de inteligência artificial. E aí ela me apresentou, me explicou isso, e ela falou: eu sou cientista de dados e eu trabalho com isso. Então, se você quer mexer com isso, eu super toparia ser sua mentora. Você quer isso? Eu não tinha nada a perder, tava aprendendo coisa nova, falei, quero, bora lá. E aí ela foi sendo minha mentora nesse processo, passava a lição de casa, me deu o caminho das pedras. Esse que é a importância, né, da mentoria na nossa formação profissional. Então, ela foi me passando as coisas, e ela foi me dando dicas, foi corrigindo os meus exercícios, foi pedindo para eu apresentar para ela. Ela foi super atenciosa, a gente super vale seguir ela no LinkedIn, ela é maravilhosa. E aí eu aprendi a gostar de ciência de dados. Então, o meu objetivo principal nunca foi entrar na área de dados. Acabou que foi correlacionando com a área que eu gosto, que é a inteligência artificial. E aí eu fui me apaixonando, consegui, né, minha primeira oportunidade em 2019 como estagiária em análise de dados e de analista, né, fui para cientista e agora eu migrei, né, eu fui para outra indústria que mexe também com ciência de dados. Então, esse foi o meu foco, né, esse foi minha trajetória, desculpa. E aí, uma dica que eu dou muito, gente, é buscar mentores, porque para mim foi muito importante ter essa referência, ter esse profissional como referência para me ajudar, para me guiar. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Eu confesso, eu fui bem privilegiada por ter contato com essa profissional maravilhosa. Mas se você não tem mentor atualmente, eu super indico ir para a comunidade de tecnologia. Tem muitas comunidades por aí que falam sobre ciência de dados, que dão dicas também, que nem o podcast do pessoal. Então, vai seguindo esse tipo de profissionais para vocês irem pegando as dicas, conselhos, participando de eventos, workshops. Então, para quem também é mulher na área de tecnologia, tem muitas comunidades femininas que dão workshops que te ensinam do zero. Então, do zero até você sair com algum tipo de conhecimento, né? Não, às vezes o objetivo é algo mais introdutório, outras vezes um pouquinho mais para o intermediário. Então, vale participar de comunidades, ter mentores, seguir pessoas que são referências da área, porque sempre acabam postando dicas. E aí, de steps, tá, que eu dou para vocês, indo agora um conselhinho aqui que eu vou deixar para vocês, comecem com linguagem de programação. Por que linguagem de programação, Laura? Porque ela te dá maior liberdade e maior flexibilidade no dia a dia. Eu gosto muito de trabalhar com Python, mas na ciência de dados temos o R e o Python como duas linguagens bem fortes nesse contexto. Mas eu sou muito do Python, tá? Então vou puxar um pouquinho o saco do Python. Então, trabalhando com esses tipos de linguagens de programação, você consegue modificar muito melhor a questão de visualizações, explorar muito mais, tem muito mais oportunidades, muitas bibliotecas que essas linguagens de programação têm, que você consegue ir modificando, você consegue mexendo, você consegue explorando muito mais. Então, eu falo até para os meus clientes, eles abrem o Excel e eu falo, gente, olha, não conheço de Excel, eu sei que Excel deve ser maravilhoso, mas não me passa um Excel que eu não sei mexer, não sei fazer uma soma. Mas isso não quer dizer que, nossa, você não é cientista porque você não sabe Excel, né? Mas é importante você ter o foco na linguagem de programação, porque no mercado de trabalho, se você for olhar as vagas, muitas delas pedem linguagem de programação, tá? Então é importante ter. Depois da linguagem de programação, vai para análise de dados, visualizações de dados, vão explorando, plotando um gráficozinho de barras, um gráficozinho, né, de linha. E aí depois vocês podem ir para modelagem, tá? Nunca comecem na modelagem com inteligência artificial. Tentem primeiro estabelecer essa raiz forte que é linguagem de programação e análise de dados e depois vão para inteligência artificial. Nunca comecem com a inteligência artificial, por favor. Tá? Esses são os meus conselhos para quem está começando na área. Maravilhosa. Playbook já aí. Você ia comentar, Duda?
Ia comentar, ia falar que achei incrível, maravilhosa, e que eu gostei muito, concordo muito com a noção de que a inteligência artificial não é uma carreira, né? Ela é uma habilidade, ela é uma área que está dentro ali, permeando várias outras, e que a gente vai usar ou não. Então, são esses desafios que a gente tem. Eu não sou cientista de dados, mas eu trabalho com cientistas de dados no time. E às vezes a gente não tem algumas tarefas ou projetos que vão aplicar o que eles gostariam mesmo de estar colocando a mão na massa, né, para se desafiar, para experimentar algoritmos novos, para experimentar coisas novas. Em outros momentos, sim, a gente tem essa oportunidade. E então não é só mexer com IA mesmo, mas é muito bom. Adorei, Caio. Gostei demais também. E eu queria ver, Laura, o que é que você acha do papel da pessoa cientista de dados, né, na transformação digital das empresas. Hoje, por exemplo, assim, a gente fala muito de um termo da cultura data-driven, que eu acho que faz parte dessa transformação, mas tem várias outras frentes que uma pessoa cientista de dados pode atuar. Só um relato bem, curiosidade mesmo. Hoje eu estou acompanhando Fórmula 1, virei a pessoa de Fórmula 1, de F1. E aí acaba que eu não sabia, mas hoje existem equipes grandes de 30, 40 pessoas acompanhando o piloto em tempo real, desenvolvendo modelos e fazendo Gente, modelagens para montar. É doideira. top! E isso inclui a estratégia. Então, assim, a corrida é muito mais baseada em dados do que nunca. E é um esporte que, se a gente parar pra pensar, tem nada a ver com dados, mas ao mesmo tempo, assim, tem tudo a ver com dados. É completamente dados, né? Caio, eu fico assim, maravilhada com as oportunidades de ciência de dados, de verdade, porque uma vez eu falo, gente, isso aqui parece um esquema de pirâmide, porque uma vez você tá dentro, você consegue, cara, você, assim, você meio que é sugado para esse universo e você consegue identificar ele em diversos sistemas. Eu sou que nem você, só que eu gosto de esporte, só que eu comecei a gostar de NBA. Estava eu, né, prontíssima para NBA, assistindo jogos, tananã, quando eu vejo NBA também tem uma dashboard de analytics sobre os seus próprios jogadores, né? Então faz sentido os treinadores terem esse analytics, né? Do quanto tá acertando de arremesso, onde o jogador joga melhor. Então, depois que eu olhei isso, eu fiquei, gente, a ciência de dados é aplicada em qualquer lugar. E, tipo, você só não percebe ainda, porque talvez você não tenha o conhecimento do que é a ciência de dados, ou até mesmo a inteligência artificial. Mas ela tá muito presente no dia a dia de muitos profissionais. E tem muitos profissionais que eu comento que às vezes fazem a ciência de dados, faz essa parte analítica, e não sabe que é quase um cientista de dados, né? Eu comento do pessoal de RH, de People Analytics, né? Que faz essas análises das pessoas, quem contratar, qual que é o melhor candidato, como manter o funcionário engajado. Então, tem pessoas que fazem ciência de dados nessas perguntas de negócio e nem sabe que está fazendo ciência de dados. Então, é uma área, assim, maravilhosa e com muitas oportunidades. E aí, respondendo um pouquinho mais da primeira pergunta que você falou, como é que esse profissional está inserido, né, na transformação digital de uma empresa ou na transformação tecnológica das empresas? Com essas perguntas de negócio, ajuda as empresas a saírem do status que ela está aqui para expandir muito mais os seus negócios, né? Chegar nas metas que eles querem alcançar, ou então, por exemplo, entender se o direcionamento que a empresa está indo, se faz sentido para o contexto dela. Então, no meu dia a dia, por exemplo, a gente analisa se os produtos lançados estão fazendo sentido para o nosso usuário final. Será que aquele produto está performando da forma como a gente performava? Será que vale a pena investir, continuar produzindo esse tipo de produto? Então, são perguntas de negócio muito importantes que ajudam as empresas a tomarem melhor a decisão, né? Vale investir ou não vale, né? Qual que é o meu público-alvo? Onde que eu tenho que atacar? O que as pessoas, o que meus consumidores estão pedindo? Então, são coisas que te ajudam, né? Ajuda as empresas a terem maior clareza do status em que ela tá, para onde ela pode ir, né? E quais erros ela não pode cometer que cometeu no passado, né? Então, essa é a grande beleza da ciência de dados em si. Eu queria comentar, você falou da NBA, eu nem estava esperando. A NBA, eu posso estar enganado, tá? Mas a NBA foi um dos primeiros esportes a incluir uma área de estatística para justamente Legal. metrificar muitas das vezes o desempenho dos jogadores. E aí, de tempos em tempos, eles revisam as métricas.
Caio, que tipo de métrica tem um jogo, né? Só ponto? Não, tem várias outras. Exemplo, quando alguém arremessa, a pessoa pode arremessar de dentro do garrafão, que é uma área específica da quadra, pode arremessar dentro da área de 3, que é uma outra área da quadra, pode arremessar fora da área de 3, como também pode arremessar do meio da quadra. Enfim, é só um exemplo de métrica, né? Tem passes completados, passes errados. Então, assim, tem assistência, enfim. Esses dados coletados, durante um tempo eram apenas dados, né? E aí, acho que dos anos 77, 78 para cá, começaram a ter as áreas de insights. E aí começaram a surgir estatísticas loucas, assim, do esporte, que é muito massa. Por que eu tô comentando isso? Não tava esperando você falar da NBA, tá? Eu sou fã de um time da NBA chamado Spurs, San Antonio Spurs. E eu sou fã por conta de um argentino, na verdade era uma tríade, né? É o Tim Duncan, um francês, o Tony Parker, e o Manu Ginóbili. E teve a era do ouro desse time que eles ganharam várias competições, claro. Tem Michael Jordan, né? O maior jogador de todos os tempos aí. Estamos aí na era do LeBron James, mas enfim. Essa semana passada voltou a NBA com a temporada 2024. 2023, 2024, e o Spurs nos últimos anos não vem muito bem nas temporadas, sendo que essa semana completou uma estatística muito curiosa que ninguém fazia essa estatística já há mais de 20 anos, que é um jogador do Spurs. O nome dele é Victor alguma coisa, Wembanyama, eu não sei pronunciar não, ele é um francês. Ele foi o segundo jogador da liga a completar mais de 100 pontos e 100 bloqueios em 5 jogos. O único jogador que fez isso é um jogador bem famoso, que eu acho que vocês conhecem, que é o Shaquille O'Neal. E ele fez isso nos anos 90, quando ele era bem novinho. Enfim, acho que dados em si, ele permite a gente fazer essas correlações, né? E essas análises, assim, bem diferentes. E, claro, isso vai ajudar, né? A tomar decisões, saber se a pessoa tá indo pro caminho certo, se não tá, experimentando, por aí vai. Só curiosidade, basquete é bem massa. Nossa, que top! Cara, gente, isso não foi combinado. Juro, que massa! Eu comecei a gostar de basquete ano passado, mas isso foi, sei lá por quê. Eu falei, deixa eu assistir um joguinho de basquete pra treinar meu inglês. Fui assistir, e aí eu sou torcedora do Memphis Grizzlies, né? Que também não tá muito bem, né? Começou a temporada um pouquinho ruim, mas tamo aí, né? Nenhuma vitória em 5 jogos, mas é isso. Cara, a ciência de dados é algo incrível. Eu fiz essa mudança de empresa porque eu queria mesmo enxergar e ver o quanto que a gente consegue aplicar com ciência de dados. Então, eu queria sair do meu escopo, né, que eu estava trabalhando muito com consultoria. Eu queria muito sair disso para entender como as outras empresas estão aplicando, né, dados e ciência de dados. Então, é importante, né, quando a gente chega num momento de carreira que a gente quer tentar evoluir, tentar entender, né, onde mais eu posso utilizar esse tipo de técnica, né? É super importante esse tipo de questionamento, porque te ajuda muito na sua maturidade. E, assim, o que eu tô aprendendo, eu trabalho muito com agricultura, né, gente? Outra forma de você aplicar a ciência de dados e que eu não fazia a menor ideia que dava para aplicar, e dá para aplicar. Tipo, eu já trabalhei com empresas no contexto de meio ambiente, com ciência de dados. Então, é uma área multidisciplinar que você consegue aplicar em qualquer tipo de indústria, né? Você tendo os dados, né, as informações necessárias, você analisando, aplicando técnicas analíticas, ou até mesmo chegando, né, nesse modelinho de inteligência artificial, de machine learning ou não, você já está, né, fazendo esse processo analítico, né, esse processo analítico. Então, é uma área maravilhosa que vale a pena investir tempo, porque ela tem muita oportunidade, ela vem crescendo cada vez mais, né, com essa onda da inteligência artificial. Eu vi até... eu não lembro qual foi a empresa, mas lançaram as 10 profissões que mais vão crescer nos próximos 4 anos. Eu acho que foi a Forbes, agora eu não tô lembrando direito o nome. Mas lançaram essa pesquisa das 10 carreiras mais que vale a pena investir nos próximos 4 anos, né? Que vão crescer. E desse top 10, 3 eram áreas da inteligência, áreas da ciência de dados. Então, era envolvido com Big Data, era o analista e o cientista de dados. Então, uma área que está, por fim, ganhando muito destaque por conta, né, da inteligência artificial, né, que está ganhando muito, muito hype, né, que as empresas estão pedindo.
mas também porque as empresas também estão enxergando que é importante analisar os seus dados para tomar decisões, né? Decisões mais assertivas. Então, vale a pena, se você que está ouvindo a gente quer entrar na área, vale super a pena. Vale muito. Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei, gente, pensando, já ganhei 10 milhões de dólares só com as minhas ideias que eu tive aqui usando ciência de dados. Porque tem muita coisa que dá para fazer, eu vou começar a vender, assim, né? Vai que. Laura, a sua dissertação de mestrado é sobre detecção de traços comportamentais nas redes sociais por meio da inteligência artificial. Eu achei muito legal, fiquei pensando quais seriam esses resultados, né? O que será que a Laura descobriu? E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o processo, como é que foi até, né, você chegar nesses traços comportamentais. Então, beleza, tive a ideia, e aí, quais dados você vai coletar? É like, é comentário? Como é que vai usar esses dados? Como que a IA vai entrar para fazer e traçar esses perfis? E qual foi o resultado? Bom, eu adoro essa pergunta. Bom, gente, a pesquisa que eu tô fazendo de mestrado, ela ainda tá em andamento, tá? E uma parte dela foi publicada nos anais do ENIAC. É anais mesmo, tá, gente, o nome. Muitas pessoas vieram me mandar, tipo, Laura, você tem certeza não foi erro enfim, do seu corretor, botou anais? É anais, tá, gente? É anais do ENIAC, e ENIAC é Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional do Brasil. Então, o ENIAC ele faz parte da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. E aí, a SBC ela tem diversos eventos científicos, e aí eu consegui publicar uma parte da minha pesquisa de mestrado no ENIAC, né, que é esse encontro nacional. E aí eu vou falar bem por cima, tá? O que eu aprendi, como foi feita a pesquisa. E aí, se vocês quiserem ver mais de resultados, qual modelo performou melhor, aí vocês vêm lá na pesquisa, tá? Também vou fazer aqui o meu jabazinho. Então, vocês vão lá no meu site, cliquem ali para ler um pouquinho mais da pesquisa. Bom, é importante reforçar que traços comportamentais eu tô considerando como traços de personalidade. E por que eu tô considerando assim, tá? Eu vou explicando de pouquinho em pouquinho. A gente usa muito as redes sociais atualmente, né? Pra gente poder se expressar, compartilhar nossa opinião. Que eu não concordo com tal coisa. Gente, olhem o que fulano falou. Então, a gente usa as redes sociais, elas estão ganhando muito desse destaque por conta dessa possibilidade de a gente se comunicar, da gente querer se expressar, né? Colocar nossa opinião e a gente conseguir se conectar com outras pessoas. E aí, muitos estudos, eles estão buscando entender se existe uma correlação entre a forma como a gente se põe nas redes sociais e quem nós somos, tá? Seja a questão de personalidade, a questão de temperamento, a questões de preferências. E aí a personalidade, ela é um aspecto nosso que consegue descrever o nosso padrão de sentimento, pensamento e características. E esse padrão de pensamento, ela influencia no nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem a cabeça muito fechada, eu não vou estar muito aberta a opiniões de outras pessoas, né? Eu não vou querer conversar com outras pessoas que fogem da minha opinião. Então, a personalidade, ela afeta e influencia na forma como a gente age atualmente. E aí, foi bem engraçado, porque no início da minha pesquisa, eu queria muito lidar com traços de personalidade que a gente chama de Dark Triad, que são essa parte mais narcisista, essa parte mais sociopata. Então, são esses traços um pouco mais pesados, né, que a gente tem. E aí eu queria estudar isso. Só que o problema da Dark Triad é porque é uma área um pouco recente aqui de pesquisas no Brasil, a gente não encontra muitas, e principalmente, uma das coisas que limita muito e que eu senti indo para a parte acadêmica é a questão de bases de dados disponíveis e abertas. Então, eu comecei com esse interesse, né, de querer identificar esse tipo de traço de personalidade, se a gente conseguia identificar esse tipo de pessoa nas redes sociais. Só que eu enfrentei um problema chamado base de dados. Não tinha dados. Então, se eu não tenho dados, como é que eu vou fazer minha pesquisa de mestrado, meu Deus do céu? E aí, a gente foi abrindo a nossa cabeça, a gente foi procurando outras formas de personalidade. Porque eu descobri, gente, e é algo muito legal no processo de amadurecimento pessoal e profissional, que você vai descobrindo o que você realmente gosta.
E eu gosto de pessoas e eu gosto de tecnologia, né? Eu gosto de inteligência artificial. E o meu ponto principal eu queria muito entender as pessoas a partir da tecnologia. Então, não importa se o que eu estou pesquisando vai ser Dark Triad ou vai ser, né, traços de personalidade, que é o que eu acabei indo. O importante é seguir os valores e a ética que eu queria para mim mesma, que seria essa parte de entender pessoas a partir da tecnologia. E aí a gente identificou uma outra área que envolve isso, que é a área de traços de personalidade. Então, o que seria isso, né? Que eu comentei, o que é a personalidade, né? Que ela influencia no nosso dia a dia e motivações. E existem diversas métricas. Eu não sei se vocês fizeram isso, é até uma pergunta. Vocês já fizeram, tipo, testes na empresa? A empresa já pediu para vocês fazerem algum teste? Tipo, vamos medir aqui o seu traço. Para entrar, né? você faz alguns testes para entrar. Perfeito. Tem esses testes para a gente poder entrar no processo seletivo, que também é uma forma de aplicação desse tipo de estudo. Quanto também tem o MBTI, né, que o pessoal comenta, que os bonequinhos, né, eu sou ativista, não, eu sou mais explorador, né, os bonequinhos isso também. É, muito fofinho. Gente, tem várias formas de você conseguir avaliar a personalidade de uma pessoa. E aí eu identifiquei que o Big Five ele é muito novo para mim, então eu descobri muitas coisas novas. E o Big Five ele é muito utilizado na parte acadêmica. Por quê? Ele olha de uma forma muito mais genérica quem são as pessoas. E ele é mais assertivo, tá? Isso eu vi em estudos, né? Eu tô escrevendo a minha qualificação e, de fato, tem pesquisas que apontam que o Big Five ele é bem consolidado e ele consegue entender essas variações culturais, tá? Então, ele é bem aplicado por conta disso. Ele já foi testado em diversas culturas. E o Big Five divide a gente em 5 grandes traços. Abertura, neuroticismo, extroversão, conscienciosidade e afabilidade. Eu não vou explicar o que são cada um desses, eu peço até desculpa por trazer esse assunto à tona, mas vocês podem ler depois a minha pesquisa. E aí, cada um, né, desses traços, eles representam o quanto que a gente é aberto, né? Então, é meio que o grau. Poxa, eu sou muito aberta a experiências novas e eu tenho um baixo grau de neuroticismo. Ou seja, eu sou confiante, eu não sou instável sentimentalmente, né? Eu não sou... Por fim, eu não tenho muita... eu até esqueci a palavra, mas eu sou estável, né? Por fim, se as pessoas vierem brigar comigo, eu tô tranquila aqui, eu tô de boa. Então, o neuroticismo mais ou menos... Instabilidade. Isso. Instabilidade? Isso. Você não vai se desestabilizar. Exato, para me desestabilizar é bem mais difícil. Então é isso. Quando você tem um baixo score no neuroticismo, é isso. E aí, a minha pesquisa, ela foca em identificar as 5 personalidades. Então, a gente viu que no estado da arte, e aí até um ponto, eu não vou entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito chato, vocês vão ficar entediados. Mas quando a gente vai entrar numa pesquisa científica, você precisa primeiro identificar o estado da arte, ou seja, o que a gente tem de consolidado na literatura, até onde nós fomos, né? Até onde que a gente tem sobre identificação, rotulação automática de traços de personalidade. Então, você faz esse mapeamento sistemático para entender, e gente, demora muito tempo. Por isso que pesquisas científicas demoram para saírem, que é por conta disso. Você tem que entender o que foi executado para trás até aqui, para você conseguir ver até onde você consegue ultrapassar o estado da arte. Aí entra o doutorado. O mestrado, você não precisa criar algo novo, você não precisa melhorar as coisas, né? Você pode... Só um pouquinho só. Poxa, eu vou melhorar aqui a métrica do modelo de classificação em 0.1. Tá ótimo. Mestrado, tá? Entendeu, gente? Só pra vocês entenderem a diferença aqui do doutorado pro mestrado. E aí, a gente fez esse mapeamento do estado da arte. A gente viu quais foram as métricas na literatura mais utilizada, que foi o Big Five, e nós identificamos o problema. Poxa, falta dados. Como que a gente vai criar como é que a gente vai treinar a nossa inteligência artificial sem dados? E aí foi toda a pesquisa que eu acabei publicando no ENIAC, que foi a metodologia utilizada para a gente conseguir construir a base de dados, né? E verificar se essa base de dados construída, se ela de fato é aplicável em modelos, né, de machine learning. Então, a gente conseguiu provar que sim, ela tem potencial de ser utilizada, ou seja, tem um ganho acadêmico nisso, porque outros pesquisadores podem usar essa base e elas podem, né, por fim, pode ir melhorando, pode ir criando suas próprias pesquisas, né? Tanto que depois que eu publiquei, outras pessoas vieram conversar comigo, falando, Laura, adorei sua pesquisa, era isso que eu queria fazer também, você me disponibiliza seus dados?
E aí, foi isso que foi acontecendo. E é importante reforçar, antes que alguém da LGPD venha aqui, Laura, mas as pessoas estão sabendo que você está coletando os dados? Sim. Os meus voluntários, beijo para os meus voluntários maravilhosos que participaram da minha pesquisa. Ao todo, a gente conseguiu 77 voluntários. E aí, eles toparam em compartilhar suas informações e os seus dados. Eles estão... Né, desde o começo estavam cientes que a gente iria coletar os dados do Twitter, tá? Então a gente está usando dados do Twitter, que agora é X. Então eles sabem que a gente iria fazer esse estudo em relação às informações que eles forneceram e também a coleta de dados. Então, em questão de LGPD, transparência, os voluntários, eles estavam cientes. E aqui eu queria muito deixar aqui meu agradecimento, porque sem eles eu não teria minha base de dados, eu não teria a minha pesquisa de mestrado, eu teria que modificar algumas coisinhas ali. Então foi isso, e essa foi a primeira parte. E a segunda parte está em andamento, né, que eu comentei antes, que é explorar mais e refinar algumas técnicas que eu publiquei. Então eu fui lendo o estado da arte e a questão de processamento de linguagem natural, que é uma outra área da inteligência artificial. E existem técnicas que foram desenvolvidas e que são muito melhores do que as que eu usei. Então, por que não aplicar elas para eu conseguir ter toda uma pipeline boa, né? Para a gente conseguir definir, olha, essa aqui são as melhores práticas para você conseguir identificar um traço de personalidade da pessoa. Então é isso, tá, gente? Essa é bem por cima, não sei se ficou confuso. Mas qualquer coisa, vocês podem me procurar nas redes sociais pra gente discutir um pouquinho mais. Não sei também se vocês ficaram com dúvidas, né, Caio e Duda. Aí vocês podem perguntar também. Na verdade, eu fiquei curioso aqui se teve alguma surpresa, alguma coisa que você teve que desaprender ou alguma coisa inesperada nesse meio da sua pesquisa. Porque muitas vezes a gente se depara, né? Nossa, eu achava que tinha tanta certeza nisso aqui e tô vendo aqui que não. Ou aprendeu alguma coisa nova, não sei. Teve alguma surpresa nas suas descobertas aí, na sua pesquisa? Nossa, várias. Várias, porque era um tema que eu não tinha muita afinidade, né? Era um tema totalmente X, que eu falei, cara, eu gostei, quero fazer isso. E também, falando de tendências, né, na área, tem alguns modelos que eu não tenho muita familiaridade, né? Que eu nunca mexi. Que são modelos de LLM, né, gente? Que tá muito popular. Gente, a quantidade de papers que eu vejo que as pessoas publicam sobre LLM é muito grande. Então, para quem não conhece, LLM são meio que modelos de linguagem, né? Então, são modelos, né, de rede neural que trabalham com dados textuais. Então, entra nessa área do NLP, que é processamento de linguagem natural. São modelos bem robustos, bem complexos, e eles têm uma grande acurácia, né? Então, eles conseguem alcançar melhores resultados do que modelos clássicos de inteligência artificial, como árvore de decisão, como KNN, por fim, tem os modelos clássicos e os modelos mais robustos. E aí as pessoas elas têm se direcionado muito para esse tipo de pesquisa, desenvolver mais esses modelos, né, e aplicar eles nesses contextos, por exemplo, de identificação de traços de personalidade. Então, eu fui vendo, né, os modelos mais aplicados, e aí eu fui identificando essas novas tendências que vêm surgindo. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, acho que eu tô ficando para trás, porque não é possível, eu só conheço os modelos clássicos. E aí eu tô tentando acompanhar mais as discussões em relação a esse tipo de modelos, que não é muito a minha praia, mas esse foi uma descoberta que eu tive. Uma outra descoberta foi em relação a traços de personalidade, né? Então, é um mundo bem novo, um mundo bem interessante, porque você percebe duas nuances quando você faz pesquisa. E até um cara veio me perguntar isso, que é a questão ética. Então, por exemplo, pessoal que tem alto grau de abertura, aquela pessoa bem aberta a experiências, é aquela pessoa que o marketing gosta de atacar. Que é aquela pessoa que está aberta a receber coisas novas, né? Então, o marketing sempre direciona para esse tipo de público-alvo que é mais interessante para eles. Só que por isso, acaba entrando um ponto ético, né? Manipulação, talvez você acaba controlando a pessoa sem a pessoa saber, porque você consegue gerar conteúdos personalizados que vão agradar você, Caio. A pessoa sabe quem você é, o que você gosta, como você funciona. E que tal a gente ir direcionando aqui, né,
as coisas que a gente quer que você compre, as coisas que a gente quer que você acredite. Então, entra essa questão, às vezes, até de manipulação, ou até mesmo de bolhas que as redes sociais, elas vão colocando a gente. Então, eu achei muito engraçado e muito interessante nas eleições, porque minha mãe estava no Twitter. Gente, eu não tenho Twitter. Eu sou uma pesquisadora que estuda Twitter, mas eu não tenho Twitter. Então, é isso. A minha mãe, ela tem Twitter. E ela estava acompanhando as discussões da última eleição. E ela ficou desacreditada quando foi para o segundo turno. Porque ela falou assim, Laura, todo mundo estava falando que era ganho. A gente ia ganhar no primeiro turno. O que está acontecendo, né? O que aconteceu? E o que aconteceu foi exatamente isso. A bolha que a rede social inseriu. Então, ela não entrou em contato com outras pessoas. Então, ela não sabia o que o outro mundo estava falando. E o outro mundo também não sabia o que as outras pessoas estavam falando. Então, por criar muitos sistemas personalizados nas redes sociais, isso acaba afetando até mesmo essa questão de bolhas sociais que a gente fica. Então, para mim, por exemplo, um assunto é super normal e tá todo mundo falando, e na verdade ninguém tá falando, é só a minha bolha mesmo, a minha bolha de tecnologia, as pessoas com quem eu interajo. Então, esse é um dos questionamentos éticos que muitas vezes os pesquisadores fazem ou precisam fazer, né, quando a gente começa a entrar nesse tipo de pesquisa. Então, esses foram os pontos de descobertas e de reflexões que eu fui tendo ao longo da minha pesquisa. Muito legal. Eu confesso que eu fiquei pensando aqui, você entrou na área de LLMs, a gente nem tinha mapeado esse tema para conversar muito, mas recentemente a Meta, né, começou a disponibilizar produtos generativos e também alguns chatbots que simulam personas, né? O que é que isso quer dizer, né? Pensa aí no rapper Snoop Dogg. Você pode convidar o Snoop Dogg para jogar uma partida de RPG com ele. E aí, da forma que você foi falando, me parecia que sua pesquisa poderia ter um impacto nesse sentido, assim, de talvez criar personalidades ou traços de, não sei, humano. Que aí vai entrar numa outra seara, que um termo que está ficando muito popular agora são humanos sintéticos, né? Que é justamente essa aplicação desses modelos de LLMs, porque não é uma pessoa, mas se baseia em uma pessoa, em dados humanos, né? E aí, às vezes, é um humano híbrido, às vezes é só um modelo representando um LLM. E aí, você falou que você é otaku, imagina só você ter a oportunidade de você entrar na história, conversar com personagens das histórias. Enfim, tem várias outras abordagens que a gente pode, se essa aplicação fizer sentido, né? Eu acho que a gente vai mudar radicalmente a forma como a gente interage com entretenimento, com empresas e por aí vai. Eu acho que tem uma aplicação muito, muito forte. Eu fiquei pensando aqui, aí talvez é desconhecimento da minha causa, do meu lado, tá? Mas você falou que não está indo muito para o lado ético, moral das coisas. Seria correto dizer que você está mais pensando no método ou na engenharia que permite com que isso aconteça? E aí outras pessoas discutem isso? Seria correta essa interpretação? Não necessariamente que eu não tô pensando nisso. Eu comentei que nós pesquisadores precisamos pensar mais sobre isso enquanto a gente está desenvolvendo a pesquisa. Até, por exemplo, o caso, né, das IA generativas, que são inteligências artificiais que geram coisas novas, né, por fim, imagens, textos, vídeos. As IA generativas, né, surgiram por conta da pesquisa de alguém. Eu não sei quem, mas surgiu, né, numa pesquisa. E o que acontece? As IA generativas, elas têm afetado muito, elas têm transformado, por exemplo, a questão da educação, né? Então, as escolas estão sendo afetadas por conta do ChatGPT, né? Por conta do Bard. Então, tá sendo necessário realizar diversas modificações, né? Em relação ao que é aprender agora, né? Como as escolas conseguem, né? Não é nem se atualizar, como elas conseguem incluir esse tipo de tecnologia, esse tipo de ferramenta no dia a dia. Como é que vai ser as avaliações agora, né? Um trabalho escrito, né, que a pessoa submete na plataforma, será que foi ela mesma que fez? E como é que a gente vai conseguir avaliar isso, né? Então, naquela época, provavelmente, né, esse tipo de pesquisa não foi focado nisso, não foi avaliado, provavelmente, nessa questão de impactos. E a gente precisa ter isso. E aí, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, tem até, para quem quer entrar nessa parte de mestrado, tem até um capítulo que a gente faz, que é em relação a essa parte de considerações éticas, que nós, como pesquisadores, a gente não concorda se a pessoa utilizar a sua pesquisa para fins, por exemplo, comerciais,
para fins, né? Por fim, coisas que não sejam boas para a sociedade. Então, você pode colocar a sua opinião exatamente nesse capítulo, que é o que eu vou fazer quando eu finalizar a minha pesquisa. Porque ela é muito importante, porque eu vou dar um outro exemplo também de aplicação que usou exatamente a pesquisa que eu estou fazendo e há um tempinho atrás, que foi a Cambridge Analytica. Né? Quem aí conhece a questão do Donald Trump, né? A questão da eleição dele. Quem assistiu também o documentário Privacidade Hackeada da Netflix vai entender o que eu tô falando também, que foi o coletar informações das pessoas no Facebook, né? Veio toda aquela discussão, poxa, quais são os dados que estão coletando? As pessoas estavam cientes que esses dados estavam coletando? Então, eles utilizaram dados do Facebook e utilizaram essa questão de traço de personalidade. Em especial, eu estava vendo uma pesquisa que estudou isso, em especial o Big Five. Usaram o Big Five, mais os dados do Facebook, para conseguir identificar públicos-alvos e falar assim, poxa, não lembro, tá, gente, se foi a questão da pessoa com abertura, mas falar assim, poxa, essa pessoa, vamos supor, tá, com abertura, ela é uma pessoa muito aberta. E a Duda, ela também fala muito da causa animal. E se a gente falar que o nosso candidato, ele fala da causa animal, né? E que ele é super receptivo e que ele tem, poxa, ele é pai de pet também. Aí vai conquistando a Duda, né? Ela vai ficando cada vez mais interessada. Poxa, esse candidato aqui, ele fala exatamente o que eu defendo. Então, usaram esse tipo de informação das pessoas, sem as pessoas saberem, para manipular a opinião dela, né? Para manipular a opinião delas e também para inserir o candidato deles. Isso foi um case, eu chamo isso de um case de sucesso da ciência de dados, porém que foi usada para fins errados, que é essa questão de manipulação em massa. Tanto que esse tipo de pesquisa, por um momento, ela foi considerada como até uma arma, né? Se for utilizada em mãos erradas. Então, esse tipo de questionamentos, eles precisam ser feitos desde o começo do desenvolvimento da pesquisa, que é essa questão de implicações éticas, morais, né, e a questão de privacidade das pessoas. Então, eu tô ciente desses questionamentos, né, desses assuntos que vão ser tratados na minha pesquisa, mas eu sinto que falta muito, né, nessa questão de mestrado em ciência da computação, que é esse senso crítico, essa análise crítica. Porque a gente está tão preocupada com a metodologia, quais técnicas vão usar, qual dá certo, qual linguagem eu vou usar, o tempo de execução. Mas, poxa, a gente está criando, né, uma forma de pensar, a gente está criando uma metodologia que provavelmente ela pode ser usada, né, para uma forma ruim. Então, são coisas que precisam ser pensadas, assim, durante todo o desenvolvimento de pesquisa. Eu pensei mais em objeto de pesquisa mesmo, mas você está dizendo que são elementos que compõem também a sua linha de pesquisa, né? Pensar nesses itens. Só por curiosidade, eu pensei também que você ia falar do dilema das redes sociais. Você chegou a ver esse documentário? Verdade, tem essa também. Inclusive, puxando um pouquinho das redes sociais, o TikTok, eu fiquei sabendo, gente, eu até postei recentemente minha opinião sobre o documentário do TikTok, feito pela Amazon Prime, que eu achei um pouco... Como é o nome? Se chama TikTok. O nome é TikTok? O nome é TikTok. Gente, vamos pensar no nome aqui do nosso documentário. TikTok. Foi esse documentário que foi lançado pela Amazon esse ano, que fala um pouco sobre as implicações do TikTok, né, e tudo mais. Eu tenho minhas críticas em relação a esse documentário. Por exemplo, eles levam muito... Por ser da Amazon, a gente sabe que a Amazon é uma indústria americana e o TikTok, ele é chinês, né? É uma tecnologia chinesa. Então, eles levam muito essa questão política ao extremo. Mas tudo bem, tirando isso, né, essas considerações que eu tenho, eles comentam de um ponto que as redes sociais, elas têm um perfil psicométrico da gente. O que seria esse perfil psicométrico? Seria quem é a Duda, né? Ela é aquela pessoa que fica tantas horas aqui na nossa plataforma, ela fica muito tempo olhando vídeos de gatinhos, vídeos de cachorrinhos, e ela, né? Aí eles analisam esse tipo de traço de personalidade, mas pela câmera do celular. Então, eles têm a permissão, né, de uso da câmera.
E aí eles conseguem analisar a sua expressão facial. E aí eles conseguem meio que medir qual que tá o tipo de emoção naquele momento. E a plataforma, ela meio que vai se ajustando ao seu tipo de sentimento, né? O seu tipo de personalidade naquele momento, né? Que você tá exibindo. É um pouquinho de teoria da conspiração, mas que eu acho super interessante. Se o TikTok faz isso, eu acho muito interessante, né? Porém, entra essa questão, né, de implicações, porque você fica mais viciado na rede social, né? Entra a questão de insônia das pessoas, impacto na saúde, né? Então, são pontos interessantes. Então, eu só queria trazer a questão do TikTok, porque quando eu tava assistindo esse vídeo, eu fiquei tipo, cara, é a minha linha de pesquisa, meu Deus do céu, eu tô vendo mais pontos negativos do que pontos positivos, meu Deus. Mas, por fim, eu só quis agregar, tá, esse ponto na discussão também. Nossa, eu fiquei chocada. Posso só fazer um parênteses aqui? Você sabia que foi feito um teste, uma campanha assim aqui em São Paulo, na linha 4 amarela? Mentira! Verdade, foi feito mais ou menos ali em 2019. Eu tô até procurando aqui, eu posso procurar depois e mandar, botar na descrição. Mas era basicamente isso: os passageiros ficavam aguardando ali o metrô e ficavam passando anúncios. Aí, de acordo com o sentimento do grupo que estava observando o anúncio, eles mudavam o anúncio. Isso ficou tipo um mês, e aí acho que algum órgão do Procon, algo do tipo, tirou do ar porque dados de passageiros estavam sendo utilizados sem o consentimento, porque a pessoa estava ali apenas aguardando o metrô. Mas ficou um tempo no ar essa parada, e foi aqui em São Paulo. Caramba! Não, a questão de privacidade, né? LGPD Não, não sabemos disso, não. Isso foi na véspera da LGPD entrar no ar e ficar de fato vigor, né? Ah, tá. Acontecendo. Mas rolou isso aí, doideira, né? Bem Caramba! doido. Minority Nossa, Report. eu já tô pensando se não tem aqueles protetor de câmera pro telefone, sabe? Igual tem pro computador, porque eu não fico Verdade. sem no computador. Que é isso, gente? Eu tenho muito apreço pela minha imagem, apesar de que estou doando ela de graça aqui agora para vocês no YouTube, mas não é qualquer um que pode me filmar sem eu ficar sabendo. Eu fico muito incomodada, inclusive. Até fico pensando, tem alguns países que eles estão começando a testar esse Uber, que as viagens de Uber sempre gravadas e tal. Por um lado, legal, porque traz mais uma segurança para quem está de passageiro e para o motorista também. Mas, por outro, pensar que a minha imagem vai estar dentro de um banco de dados que eu nem sei onde, quem que vai ter acesso, como que isso vai acontecer, me incomoda um pouco, sabe? Eu não gosto, não. Não, Duda, e tipo assim, a gente vê que as trends, né, de inteligência artificial, poxa, submete sua foto aqui que a gente gera pra você, você é astronauta, ai, você nos tempos medievais, nesses aplicativos, e tem uma problemática tão grande que é essa questão de privacidade, segurança, gente. Por exemplo, você não tem noção aonde tá indo sua imagem. Sabe? Em que base de dados ela vai parar? Falaram até dessa questão, acho que era o Michael B. Jordan que estava no algoritmo de uma polícia aqui de Brasil, e aí ele era procurado e tal. Então, teve uma problemática, tipo assim, a imagem das pessoas, ela vai parando de lugar em lugar. E aí, para quem tem esse interesse, eu super recomendo seguir uma pesquisadora maravilhosa, Nina da Hora. Esse é o nome dela, tá, gente? Nina da Hora. É uma pesquisadora negra e ela estuda essa questão de privacidade em relação a algoritmos, né, de inteligência artificial. E é bem interessante essas questões que ela traz, porque a gente vê infelizmente, né, muitos influenciadores pequenos ou grandes, né, que vão fazendo essas trends que geram imagens, e muitas vezes eles não comentam essa questão, né, de como os dados estão sendo utilizados, porque talvez nem eles leram, né, só, mal da gente, né, da minha geração. I agree, só que não sabe o que tá agree, né, o que tá concordando, né, só concorda e quer rodar, né, e quer que o sistema rode. Então, a gente precisa começar a ler essas partes. O Caio até comentou a questão acho que foi a Meta, né, que começou a desenvolver IA generativa. Teve o Bard, né, do Google, que também veio. E aí eu li a questão a questão dos termos de consentimento e eu não concordei. Foi a primeira vez que eu falei, não, deixa eu ler aqui, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Fui ler as informações, dados que eles vão coletando, tananã. E aí teve um tópico que eu não gostei, que foi essa questão ética, que era que eles colocavam assim,
Não recomendamos que você use o nosso chat para diagnóstico médico, essas coisas assim. E qualquer problema que você tiver com o nosso chat não é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade da inteligência artificial e como você usa essa informação. Só que, na verdade, entra essa problemática, né? Ok, a IA errou. Quem é o culpado nisso tudo, né? E aí entra essa questão da regulamentação da inteligência artificial. Poxa, as empresas, elas têm que ser responsáveis por aquilo que elas produzem, né? Tudo bem que não consegue controlar o quanto que a inteligência artificial vai responder e se ela vai responder e talvez até como ela vai responder, né? As IA generativas, elas vão às vezes até além do esperado. Mas essas empresas, se tá afetando a vida de alguém de forma negativa, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, eu sinto que elas precisam ser responsabilizadas. E aí, por ter esse termo, na hora de utilizar esse chat, eu falei, não, eu não concordo. Eu até coloquei no meu LinkedIn sobre isso, porque eu falei, cara, eu não vou usar, eu não uso. Eu fico até chateada, porque eu queria tanto fazer um roteiro de viagem no Bard, mas eu não concordo muito com os pontos que ele trouxe. Então, a gente precisa começar mais críticos em relação aos dados que a gente está fornecendo para as empresas, como eles estão usando, processando esses dados e para onde que vai, se você pode pedir para eles excluírem a sua imagem, né? Que é seu direito como usuário. Então, são questionamentos super importantes que precisam ser feitos. Certeza. Mas eu tô otimista, assim. Eu acho que a gente vai caminhar para um lugar onde a gente vai chegar num ponto bom. Sim. Então, tô achando que vai dar bom. Laura, encaminhando para o fim, eu queria puxar um último tópico antes do nosso tópico tradicional de olhar para frente e para trás. Falar da AI Girls, né? Queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a comunidade, como que é, o que vocês têm feito, como é que é esse papel da comunidade feminina, né? Principalmente no universo de dados. Se pudesse compartilhar um pouquinho. Boa. Gente, olha, o AI Girls ele começou em 2020. Eu não estou mais na organização por motivos de mestrado e saúde mental, né? Então a gente não conseguiria muito lidar com as coisas, todas as coisas de uma vez. Então eu pus alguns limites. E um deles foi sair das comunidades por um tempo. Mas o AI Girls ele começou em 2020, eu sou uma das cofundadoras. E aí ela surgiu por conta de uma dor que a gente identificou, que foi muitas mulheres elas sentem falta de incentivo para entrar na área de inteligência artificial e ciência de dados, muitas vezes por questão de falta de pertencimento e falta de um espaço confortável para elas conseguirem trocar ideias, né, conhecimentos e experiências. Isso porque, tá, gente? Muitas pessoas não percebem, às vezes, mas alguns eventos, né, de tecnologia, algumas coisas acontecem que deixam a mulher desconfortável, né? Então, isso a gente identificou que muitas mulheres não se sentiam confortáveis em alguns tipos de eventos. Então, a gente resolveu criar esse espaço seguro e confortável para que outras mulheres possam compartilhar suas ideias, para que a gente possa crescer em conjunto. Então, a gente sabe que a tecnologia, ela é uma área que, por muito tempo, né, ela foi vista como uma área masculina, apesar de, no início dela, ela ser uma área feminina, depois foi mudando para a parte masculina, né, e aí a gente está tentando voltar a conquistar nosso espaço na área. Mas a área, por si só, ela já é vista como uma área masculina e ela tem essa predominância masculina. E aí, se você for olhar para áreas bem mais específicas dentro desse guarda-chuva chamado tecnologia, das pontinhas dele é a inteligência artificial. E lá tem muito menos mulheres do que em outras áreas da tecnologia. Então, essa falta de representatividade e diversidade dentro desses times que constroem essas soluções que afetam a vida das pessoas, é importante reforçar, esses sistemas inteligentes, eles conseguem aprovar ou não se você vai receber um crédito, eles conseguem dizer ou não se você é um criminoso. Então, são sistemas que eles afetam a nossa vida, e se a gente não tem uma sociedade, se a gente não tem um time diverso que cria esses sistemas, isso vai afetar de forma negativa a sociedade, né? Então, a sociedade é diversa, então, por isso, nós precisamos de times diversos. Porque a gente constrói os sistemas para alguém. E, normalmente, esse alguém é sanar alguma dor da sociedade. Então, a gente precisa de mais mulheres, né? De mais pessoas diversas
dentro da área de tecnologia. Então, as comunidades conseguem ajudar nesse ponto, né, em relação a fomentar mais as discussões e incluir mais essas pessoas. E é importante reforçar, tá, gente, que o ser mulher, ele apresenta várias intersecções. Então, a gente tem a raça, a gente tem se a pessoa ela tem deficiência ou não, se ela é PCD ou não. A gente tem a questão socioeconômica, né, se é uma mulher de periferia ou não. Então, ser mulher, né, até mesmo gênero, né, sexualidade, ele vai muito além. Então, a sociedade, ela tem todo esse tipo de intersecção. Então, a gente precisa disso nos times de tecnologia. E aí, o EA Girls, ele é a coisinha mais linda do mundo, tá, gente? Eu amo EA Girls. Apesar de eu não estar mais fazendo parte da comunidade no dia a dia, a gente tem diversas ações que a gente faz. Uma delas é o Café com Rose, né? Com Rosie. A Rosie é o robozinho do The Jetsons, para quem não conhece. E aí, a gente criou esse Café com Rose, que é um blog, né? Era umas postagens que a gente fazia no blog da comunidade, onde a gente entrevistava mulheres e a gente perguntava, né, sobre essa questão de desafios, a opinião dela em relação a alguns tópicos, tendências na área de inteligência artificial, qual foi a jornada dela. Então, tudo isso é para inspirar outras mulheres, para elas olharem e falarem, poxa, essa mulher aqui, ela passou por tanta dificuldade, mas olha onde ela tá, meu Deus do céu, eu posso ser que nem ela. Então, o Café com Rose, ele tinha esse objetivo. A gente teve o Dona Cientista, que foi umas postagens no Instagram maravilhosas, onde a gente compartilhava sobre mulheres na área de STEAM, né? Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, por exemplo, a gente compartilhava mulheres que tiveram impacto nesse papel, né? Nessa parte da história. Então, a gente foi... Coisas maravilhosas que a comunidade fez, ela fez muito mais coisas. Teve workshops em relação a artigos científicos, né, que são workshops para incentivar mulheres a produzirem suas publicações científicas, porque a gente tem muito menos representatividade quando se fala em publicações científicas, infelizmente, né? Então, a gente trabalhou, né, nesses aspectos para trazer mais inclusão e diversidade para as mulheres. E aí a gente teve diversas parcerias que foram bem legais. Então tem várias empresas que tiveram com a gente, várias comunidades de tecnologia também, Paileires, a gente teve a AMI, B3, né? A gente teve a Raizen. Por fim, tiveram várias empresas que apoiaram a gente em todo o nosso processo. E a gente até chegou a escrever um artigo científico sobre isso, relatando a nossa experiência, que ele até ganhou como o artigo do ano, né, da publicação que a gente teve dentro de um dos eventos, né, da Sociedade Brasileira de Computação. E aí, depois, né, do nosso relato de experiência, a comunidade começou a ter um alcance tão grande, ela teve um impacto tão grande, que ela foi reconhecida, né, como uma das comunidades parceiras do projeto Meninas Digitais. Meninas Digitais, para quem não conhece, é uma comunidade, né, é um projeto da Sociedade Brasileira de Computação que tem como missão despertar o interesse de meninas e mulheres em seguir carreiras na área de tecnologia. Então, o artigo, ele foi escrito em 2021, se eu não estou enganada. E aí, naquela época, a gente tinha mais de 4 mil mulheres que participavam da comunidade, que estavam formadas, e a gente tinha mais de 35 horas de conteúdo produzido, seja em eventos, seja em live, seja escrevendo blog. Então, era muita coisa que a gente produzia. As meninas ainda estão ativas, tá? Não tem muitos eventos acontecendo, mas se você é mulher e quer aprender mais sobre a área de inteligência artificial, tem esse interesse, vale super a pena seguir a comunidade nas redes sociais, ou então, se quiser, entre em contato comigo, porque a gente tem um grupo no Telegram, onde as meninas estão sempre conversando, elas estão sempre trocando vagas, blogs, dicas de carreira, tudo. Então, é essa conexão. Então, comunidade, para mim, ela representa muito essa conexão e esse compartilhamento, né, de conhecimento. Então, procura a gente, AI Girls, ou se quiser me procurar nas redes sociais, pode me procurar, que aí eu mando os linkzinhos para vocês, tá, gente? Bom, mais uma vez a comunidade aparecendo aí, hein, Caio? Pois é muito importante e que bom. Um dos grandes desafios de comunidades assim é fazer com que a comunidade exista mesmo depois que você sai.
E aí você conseguiu, parabéns, palmas. É bem difícil fazer isso acontecer. E ainda bem que ainda estão ativas, né? Ainda estão continuando lá. Laura, a gente conversou muita coisa hoje, foi muito legal. E agora a gente está chegando aqui na reta final do nosso episódio, que é justamente quando a gente fala sobre o Há 18 Meses, é uma sessão fixa que a gente tem. E aí a gente pergunta muito para quem está aqui com a gente sobre uma visão de passado e uma visão de futuro. Eu vou começar com a do passado hoje, e aí a Duda vai seguir com o futuro com você. Mas aí, para facilitar, né, vamos por partes, né? Eu queria saber de você, 18 meses atrás, né? Como é que você via a área de ciência de dados e como é que era esse papel para você? Como é que você via as coisas? Antes, há 18 meses atrás, vai estar difícil. Eu acho muito engraçado, porque apesar de eu trabalhar com matemática, eu também sou muito ruim de matemática às vezes. Mas há um ano atrás, há mais de um ano atrás, eu via a área, às vezes, de uma visão um pouco limitada, né? Então eu tinha muito a noção daquilo que eu trabalhava no dia a dia. E eu não conseguia entender até onde a área poderia ir, a quais outras oportunidades, né? Então fez um ano, acho que fez um ano, em outubro, fez um ano que eu mudei de empresa. E aí eu comecei a abrir um pouco mais a minha mente. Então, para mim era isso. A ciência de dados, ela era uma área que a gente conseguia aplicar, né, nos dados, conseguia ajudar as pessoas, mas eu não tinha noção do quão grande é a área, o quanto que ela pode ser e o quanto que ela pode transformar, né, os produtos, as empresas e até mesmo a vida das pessoas, né, impactando de forma, né, eu espero sempre, né, de forma positiva. E é isso. E é uma área que a gente gente comentou do basquete, a gente comentou da Fórmula 1, trabalhei com o meio ambiente, setor bancário, setor de agricultura. Então, gente, é uma área assim que tem muita oportunidade. Eu não tinha, naquela época, essa visão que eu tenho hoje de, poxa vida, quão grande ela é e também o quanto que a gente precisa disseminar e fomentar cada vez mais as discussões em relação aos dados. Seja em questão da sua privacidade, né, o seu direito que você tem como usuária, né, da plataforma ou da ferramenta, ou até mesmo como pessoa, né, o seu direito de ter sua própria privacidade, ou até mesmo essa questão de fomentar reflexões em relação a, poxa, no sistema aqui que eu estou usando, será que está usando inteligência artificial? Então, criar essa certa consciência, né, em relação à usabilidade, em relação ao quais outras ferramentas tem aqui. Não, você não precisa saber a fundo, não está usando o modelo LLM com tantos dados. Não, mas é isso que eu gosto bastante nas minhas redes sociais, né, que é fomentar esse tipo de conscientização nas pessoas, democratização das discussões. E além além das discussões das comunidades. Poxa, estamos falando aqui para a mesma galera, mas é um sistema que impacta tanto a vida de pessoas que não são técnicas, que a gente precisa sair dessa bolha. Eu estava até falando num vídeo que eu fiz sobre uma situação que estava acontecendo em relação à extração de cobalto, que mexe com a área de tecnologia que as pessoas não sabiam, que é quando a gente sai da nossa bolha, a gente começa a ter contato com coisas que a gente não está vendo. E também, além da gente ter consciência disso, de que essas coisas estão acontecendo no mundo atual, a gente também consegue levar mais as discussões da área e tornar ela mais acessível, tornar ela mais democrática. Então, esse é o ponto, tá? Desculpa, eu até fugi um pouco, fui pelas reflexões, mas esse é o ponto, que eu não tinha tanta noção naquela época, que hoje eu tenho um pouquinho mais. Mas exatamente, o caminho é esse, assim. Quando você falou, e eu concordei, que a IA não é uma carreira, é uma habilidade, é uma parte ali da coisa, eu trabalho com inteligência artificial desde 2019, eu não sou uma pessoa técnica, eu não sei programar, eu já tentei, mas eu não consigo, assim. Eu conseguiria se eu me dedicasse, mas não é a coisa que eu estou querendo aprender agora. Então, existem pessoas não técnicas por trás também que fazem a coisa acontecer para que os cientistas de dados, para que os engenheiros de machine learning, para que todas as pessoas que colocam mais a mão na massa na hora de programar, na hora de olhar para o dado mais bruto, para que elas consigam fazer um trabalho bem feito, né? Deve ter
pouco mais de 18 meses que eu me vi líder de cientistas de dados. E eu confesso que no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, talvez no primeiro semestre, eu não sabia exatamente o que fazer com eles, assim. Como eu vou usar essas pessoas? O que eu posso extrair dessas habilidades que eles têm, que é uma habilidade cara, muito cobiçada no mercado, e que eu tenho uma mina de ouro na mão, mas eu não sei exatamente como usar, porque eu também não tinha esse conhecimento, era muito novo, nunca tinha trabalhado com cientista de dados, apesar de já ter trabalhado com inteligência artificial em outros lugares, de outras formas, né, com outras aplicações. E aí esse conhecimento ajuda também muito as pessoas que trabalham junto, porque a gente consegue extrair o melhor uns dos outros quando a gente sabe um pouco mais. E essa questão da ciência de dados ser infinita, eu acho que sim, enquanto tiver hipótese para ser respondida, vai ter um cientista de dados para trabalhar. Porque é isso, né? E aí, quando a gente for olhar para o futuro, né, agora projetando para o futuro, o que você vê daqui a 18 meses na ciência de dados? Como que você tá, o que você espera encontrar? Olha, eu acho que eu até estava comentando, né, com o pessoal que é muito difícil da gente tentar pensar coisas para o futuro, né? Mas olhando um pouquinho para o padrão de coisas que vem surgindo, né, já como cientista de dados, olhando aqui os padrões, chamando aqui alguns padrões que eu estou enxergando atualmente de evolução tecnológica. Eu vejo bastante impacto da inteligência artificial no dia a dia dos cientistas de dados. Então, a gente já tem algumas ferramentas, tem até uma área que se chama AutoML, que são bibliotecas que a gente já tem, que ela já realiza o treinamento e já indica qual foi o melhor algoritmo que você pode utilizar, né? Qual foi o melhor algoritmo dentro daquela base de dados. Então, isso já facilita tanto a vida de um cientista de dados. Então, ao invés de você colocar em cada linha do código, cada um dos algoritmos que você teve uma ideia, eu vou colocar árvore de decisão, quero testar também uma regressão, sei lá, logística, quero adicionar um Navy Base, por fim, você vai adicionando linha a linha do código e você vai treinando cada uma delas. Isso é muito cansativo, isso torna muito mais tempo. Isso toma muito mais tempo. E aí o AutoML, ele já faz automaticamente isso. Ele puxa tudo, todos os algoritmos de machine learning que existe, ele já puxa, já traz para você e já mostra qual foi o melhor. Ele pinta de verdinho, é tão maravilhoso. Qual foi o melhor, qual métrica que foi melhor. E isso já facilita muito. Então eu vejo que cada vez mais está surgindo essas IA generativas e eu vejo que cada vez mais ela vai impactar o nosso trabalho como cientista de dados. A gente vê essas discussões acontecendo muito no mundo dev. Então, os desenvolvedores, eles andam falando muito disso, né? Tem o Copilot, né, do GitHub, tem outras ferramentas que geram esse tipo de código, mas eu vejo que pouco está se falando nas comunidades de ciência de dados. Então, eu vejo que as discussões, elas vão aumentando cada vez mais, porque isso as empresas vão começar a pedir, né? E a dinâmica também, né, das áreas vão começar a exigir que a gente saiba um pouco dessas ferramentas que consigam otimizar nosso tempo e nosso dia a dia. Então, eu vejo que a inteligência artificial ela vai ser um dos tópicos bem quentes e bem necessários e importantes para serem discutidos, para a gente conseguir otimizar o nosso tempo como cientista de dados. Porque poucos veem, mas a gente também programa, tá, gente? A gente também programa. Então, isso também afeta o nosso trabalho. Certeza. E a IA, principalmente a IA generativa, ela vem para ajudar todo mundo, né? Ferramenta, assim, para todas as horas. Não existe... Ainda tem que meditar mais sobre isso, mas eu não sei se existe alguma profissão que não se beneficiaria de algum jeito que fosse, nem que fosse lá na ponta, assim, por alguma aplicação de IA, que realmente vem para revolucionar. Laura, muito obrigada. Chegamos ao fim. Nossa, eu adorei esse papo. Espero que vocês também tenham gostado, que você também tenha achado super legal, porque foi muito rico, a gente aprendeu muito, tenho certeza. Então, muito obrigada. Vou deixar os seus links aqui. Quer falar alguma coisa? Tem um último recado, alguma última dica? O que você quer deixar para o pessoal que está ouvindo? Bom, gente, eu queria muito primeiro agradecer ao espaço, a Duda pelo convite, né? Caio também, e também por toda a paciência comigo, tá, gente? Que eu falo muito, sou geminiana, então se não me frearem, eu vou falando das coisas, então eu agradeço muito a paciência e o carinho comigo. Espero ter ajudado vocês.
E acho que uma dica que eu dou, que eu gosto muito de falar, que é uma dica do famoso ET Bilu, tá, gente? Ai, que brega, né? Mas busquem conhecimento. Então, busquem se informar, busquem, por fim, melhorar cada vez mais as suas habilidades, busquem entender o movimento do mercado de tecnologia, porque você consegue ficar à frente, né? Você consegue entender as mudanças que estão acontecendo e aí o impacto talvez para você seja menor. Então, vai buscando conhecimento, se intere com pessoas da área. Não esqueçam de participar de comunidades, porque elas ajudam muito na sua formação profissional. E você consegue ter contato com pessoas que estão impactando muito a área de tecnologia. Então, vale super a pena participar das comunidades, como Bots Brasil, como AI Girls, como Reprograma, né, como Programaria. Então, existem diversas comunidades que estão aí, estão fornecendo conteúdos gratuitos, que, por fim, né, que estão revolucionando a área de tecnologia. Então, se você tem interesse em entrar, participe também das comunidades, que elas são maravilhosas. E é isso, esse é o meu último recado. Muito obrigada demais, Laura. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Se gostou, dá um like, subscribe e tudo mais. E até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau.